Olá, tudo bem com vocês? No ar, mais um Jornal da Manhã, edição especial de sábado, entrevistas que já está no ar. E comigo hoje, Pamela Holanda, ela que é arquiteta, influenciadora digital. Há aproximadamente um mês denunciou o ex-marido dela, o DJ Ives, por agressão e violência doméstica. Esta semana também comemora-se 15 anos da Lei Maria da Penha. Pamela, primeiramente a minha solidariedade a você, a tudo que você tem passado, né, desde que você decidiu denunciar o seu ex-marido. E saber de que tantas mulheres passam pelo que você está passando, né? Você foi exposta, né, por ter vivido aí nos últimos dias momentos de tensão em relação a toda essa violência e essa exposição na mídia. E você tem um bebê para cuidar, né? Eu queria saber de você, Pamela, primeiramente, muito obrigada pela tua presença aqui, por confiar, né, na gente para essa entrevista. Como tem sido os seus dias? Essa semana completou um mês do caso, né? E como eu comentei também, essa semana comemora-se também 15 anos da Lei Maria da Penha. Então, você virou símbolo nos últimos dias, né, em relação a colocar aí na mesa que tem que falar, tem que dar um basta à questão da violência doméstica. Como que está a sua saúde mental? Como você tem vivido esses últimos dias? Como tem sido cuidar da sua filha? Conta um pouquinho pra gente. Tem sido desafiador, com certeza. É difícil. Sofrido também, porque ele envolve muito sofrimento, né? Mas eu tô fazendo tudo que tem que ser feito. Eu tô lutando, tô tentando seguir a vida, tô não de uma maneira fake nem midiática, eu tô literalmente me reconstruindo e construindo, né, uma vida nova para mim, para Mel, que acho que é o mínimo que a gente merece, né? Agora, quando você decidiu fazer a divulgação das imagens e definitivamente denunciar o teu ex-companheiro em relação às agressões que você sofria, você imaginou que ocorreria toda essa repercussão, Pamela? Nem imaginava que ia ter a repercussão, nem que ia tomar essa proporção tão grande. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu literalmente mostrei, assim, postei nos meus stories aquelas imagens que eu tinha, porque eu precisava provar o que ele fazia. Eu precisava provar não só com palavra, nem com exame de corpo de delito, nem com denúncia ou com BO. Eu precisava provar, literalmente, com uma prova, assim, indiscutível, de que ele realmente fazia aquilo ali, que não era um fato isolado, que foi uma briga, que teve um motivo, não era sempre foi por motivos banais, por motivos torpes, assim. Então era como se fosse, já era rotina, já era o que acontecia, era aquela realidade que eu vivia. Pamela, para quem está ouvindo a gente aqui pela Rádio Jovem Pan, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa. Você conviveu com o DJ Ives durante 2 anos, né? Isso. E desse relacionamento nasceu a Mel, que hoje está com 10 meses, né? 10 meses. Vocês nunca casaram? Não. Vocês mantinham uma relação estável? Isso, a gente morava junto. Nós éramos casados morando junto, né? Agora, ele se mostrava ser uma pessoa violenta desde o início? A partir de que momento você começou a perceber que ele caminhava por questões de ciúmes ou com agressões verbais, até chegar na agressão física? Em que momento que você sentiu que você corria riscos durante esse relacionamento abusivo? Às vezes a gente enxerga e já vê os sinais e tem todos os... Tem tudo ali na sua cara, tá tudo muito bem claro, muito bem estampado. Só porque você mesmo vela, você mesmo não quer acreditar que está vivendo aquilo ali, porque gosta, porque já idealizou o relacionamento, já idealizou a pessoa. Então, a primeira vez que ele me agrediu, eu não queria nem acreditar que era ele que estava fazendo aquilo ali. Caramba, ele é a pessoa que eu amo e ele está fazendo isso. Não tem nexo, não tem... Enfim. Você estava grávida, inclusive, né? De quantos meses? Quase 6, de 5 para 6. E mesmo assim ele partiu para a violência física? Foi. Mas antes disso tinha já a psicológica, a verbal, que eu acredito que seja a pior. Porque é a que deixa literalmente assim, marcas, danos emocionais, né?
e tudo mais. Nesse momento em que ele te agrediu, pela primeira vez que você estava grávida, o que que você sentiu? O que que passou pela tua cabeça? Você imaginou, tipo, vou denunciar agora, ou então vou esperar mais um pouco para entender de que forma que a gente vai resolver essa situação? Foi por ciúmes? O que que aconteceu? Eu não pensava nem em denunciar. Eu nunca cogitei assim, a hipótese de, vou denunciar, porque eu entendia todas as consequências que aquilo ali ia gerar. Não só para ele, mas para mim também. Principalmente na situação que eu estava grávida dele, eu estava longe da minha família, não tinha ninguém aqui, nem parente. Você é do nem... interior do Ceará, né? Isso. Sou do interior do Ceará, da Serra da Ibiapaba. E então a gente estava no meio de uma pandemia, literalmente no meio de um lockdown, e eu estava literalmente assim sem ter para onde ir, para onde correr, eu não sabia nem para quem pedir socorro. Então, minha família não sabia, meus amigos, assim, não sabiam. Tem uma amiga minha que eu sempre contava e conto absolutamente tudo da minha vida, mas eu escondia dela. Ela sabia, eu tinha alguns sinais. Porque um dos primeiros sinais de uma mulher, quando ela está vivendo violência dentro de casa, por parte do parceiro, do marido, do namorado, enfim, ela se isola. Ela já sempre corta logo relações com a família, porque ela tem muita vergonha do julgamento, do que isso vai trazer para ela. Então, assim, eu me isolei. Eu já estava literalmente isolada por conta da pandemia e por conta da condição que eu estava, que eu estava grávida. E eu me isolava ainda mais porque eu tinha medo de alguma coisa acontecer comigo, ou ele tentar fazer alguma coisa. E medo também de não dar conta de ficar sozinha com a minha filha. Então, assim, o medo, ele é muito presente. Muito presente. É por isso que a gente paralisa, por isso que a gente não tem coragem de denunciar, por isso que a gente se submete a esse tipo de situação, que é indigna, incabível, é uma coisa assim, que hoje vendo de fora e lembrando de algumas coisas, porque muitas coisas eu esqueci. Eu entendo que é por conta que, por ser traumático, o cérebro vai lá e deleta. Mas as coisas que eu lembro, hoje eu me pergunto, meu Deus, como era que eu... Permitiu isso, né? Como era que eu conseguia ainda? Não sei, assim... Hoje, quando você lembra de tudo isso, ou lembra ele na figura de pai da sua filha e de uma pessoa com quem você dividiu a mesma cama, o mesmo teto, o que você sente? É raiva? Não tem mais nenhum sentimento? Ainda você é apaixonada por... O que ficou? Qual é o sentimento que você nutre hoje por esse homem que foi o teu companheiro e é o pai da tua filha? Literalmente, eu não sinto nada, assim, na questão de... homem, mulher, eu não sinto nada, não sinto. Eu acho que eu já sofri tanto que aquele meu sentimento que eu tinha por ele foi minando, foi se acabando. Então, quando eu tive coragem de denunciar ele, é porque eu sabia que nessa parte eu não ia sofrer. Eu não ia sentir falta. Decidida, então, eu já estava muito decidida, muito decidida. Então, era como se eu tivesse tanto me enchendo de coragem, mas como maturando também a decisão. Porque eu já ia sofrer por não ter o pai da minha filha perto, porque ele é o pai dela. Ele representa a figura de um homem para ela. Eu já ia sofrer por isso, porque eu lutei muito tempo num casamento completamente falido e completamente sem a mínima chance de dar certo. Né? Eu me iludindo, eu querendo acreditar que ele ia mudar, que ia dar certo, mas que não ia. Não adiantava nenhum sacrifício meu, por mais que eu fosse a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor parceira, a melhor amiga, não ia. Porque já não existia o respeito e... não adiantava nada. E para quem está ouvindo a gente, Pamela, para a gente explicar, aquelas imagens que vieram à tona, inclusive na imprensa, aquilo não foi armado para você pegar um flagrante, né? Para as pessoas entenderem, Não. Vocês colocaram a câmera dentro de casa, porque quando você se ausentava, como tinha bebê pequeno, você e ele, vocês queriam dar uma olhadinha como que a bebê estava, se estava sendo bem cuidada, inclusive quando ficava com a babá, com a tua mãe, para vocês monitorarem, né? Quando eu fui ter a Mel, eu tive que fazer uma cesárea de emergência. E aí tive o meu parto e tudo mais, Mel nasceu, voltei para casa no outro dia, e com 7 dias de parto, da neném ter nascido, eu tive uma complicação pós-parto, e aí eu tive que voltar para o centro cirúrgico, operei de novo, e passei 7 dias internada. E... no caso, era só eu e ele e a Mel. A gente não tinha. A mãe dele morava na Paraíba, a minha mãe mora no interior do Ceará. Eu consegui trazer minha mãe, aí eu fui para o hospital. Então, aí eu também não podia levar a Mel para o hospital, não podia amamentar. Aí foi quando ele comprou as câmeras e colocou
Ele, de início, ele nem mandou instalar. Ele tinha deixado só uma câmera ligada, porque como transmitia pela internet, eu conseguia no aplicativo no telefone ver. Então, ele colocou uma câmera dentro do berço da neném, que era para mim ficar do hospital vendo a minha filha. Aí, depois, foi que ele mandou instalar, para quando a gente sair, tivesse que se ausentar nós dois, né? Quando a neném ficasse com a babá ou com alguém, a gente pudesse ver o que estava acontecendo, se estavam realmente cuidando da neném direito, porque pode ser a melhor babá do mundo, mas Não, é um estranho dentro de casa, né? Não foi nada premeditado, mas Não, de jeito essas nenhum. imagens te ajudaram muito, né? A provar que Foi você o sofria que- essa violência doméstica. Foi o que fez... Foi a prova. Porque ia ser... Se não tivesse as imagens, se eu não tivesse conseguido, se eu não tivesse pensado, se eu não tivesse me alertado e literalmente assim usado, muito provavelmente ele estaria solto, muito provavelmente hoje eu ia ser descredibilizada, ia ser taxada como louca, ia ser mais um que quer biscoito, mais um que quer acabar com a carreira, porque é isso que eu ouvi. Que é vingança, Que é né? vingança, que... Mas não foi, era literalmente num momento de muito desespero meu, porque quando noticiaram, ele estava vivendo a vida dele normalmente como ele já estava. Ele me deixou em casa 10 dias com a Mel. Eu estava proibida de receber visita, não podia liberar ninguém na portaria. Eu tinha pedido água, a água voltou, porque a mando dele, a portaria, não podia liberar ninguém para entrar dentro de casa. Ele te monitorava. Monitorava. Como se fosse seu dono. Isso. Ele estava num apartamento que ele tinha no Aquiraz e ele ficava olhando pelo telefone dele tudo que eu fazia dentro de casa. Ele era muito ciumento, Pamela? Ele Sempre era foi ciumento. Ele sempre foi ciumento. Sempre, sempre. Mas um ciúme orgulhoso, um ciúme, assim, que eu sabia que ele tinha, porque ele me trancava muito, não me levava para os... Tipo assim, eu era a esposa dele. Então, por que eu não estava ali presente? Então, sempre colocava empecilho, dificuldade, porque não pode levar, porque na banda não pode esposa, porque não sei o quê, e depois eu via todas as esposas de todo mundo lá. Então, via que ele me trancava muito, não sei se porque me amava muito, assim, a gente tenta contextualizar o ciúme, né, mas ele sempre foi ciumento, mas eu queria acreditar que era porque ele não queria me perder, porque ele sabia a mulher que ele tinha. Eu sempre fui, isso é mérito meu, isso é de mim, é da minha criação, da minha personalidade. Eu sempre fui uma ótima esposa. Eu tenho absoluta certeza que eu sou uma ótima mãe. Então, assim, que eu sou uma boa amiga, que eu sou uma boa filha. Então, ele sabia, no mundo que a gente vive hoje, em que os valores estão tão invertidos, que família, mais do que uma instituição falida, é uma coisa que ninguém quer, porque envolve muito sacrifício. Você manter uma família de pé. Eu sou prova disso, porque eu me sacrifiquei o máximo que eu pude, eu fiz tudo que eu podia. Enfim, eu acho que ele tinha, assim, meio que medo mesmo. De eu conhecer outra pessoa, não sei, de querer me separar, porque a gente já vivia sempre foi assim, um relacionamento muito conturbado. Você falou de te descredibilizar, né? Uhum. Houve um momento em que ele, inclusive através dos advogados, ele liberou um áudio, né, seu, um pouco descontrolada, falando que ia tirar a própria vida, ia, inclusive, o suicídio junto com a tua filha. E em outras fotos ele também libera imagens como se ele tivesse sido agredido por você. O que você tem a dizer por tudo isso? Aquele áudio era teu realmente? Aquele áudio era eu Você falando. ameaçou se matar? Por quê? Eu estava no auge da minha depressão pós-parto. Eu estava no puerpério, eu estava recém-parida. Eu estava completamente desesperada, eu estava completamente sozinha. Da pessoa que eu, no mínimo, era o mínimo que eu esperava dele. Era um companheirismo, era um cuidado, ele via que eu não estava bem. E ele nunca chegou em mim e tentou fazer algo para me ajudar de fato. A forma que ele tentava, ele não me ajudava, ele queria se ajudar. E se ajudar para ele era se livrando de mim. Então, quando eu falava para ele que eu queria me matar, que às vezes eu idealizava muito a questão assim mesmo do suicídio, ele às vezes me encorajava. Vai, faz, tu vai se resumir a isso. A uma louca que se matou, a uma mulher que se matou. Ele nunca chegou assim, você tá bem? Ajuda, Nunca. Primeiro que terapia, psiquiatra, psicólogo, qualquer ajuda nesse... Não, eu sempre entendi que
perna não anda sem cabeça. Então, todo mundo tem que ter uma mente saudável para ter uma vida saudável. Eu sempre entendi isso. Sempre. Eu já passei por diversos traumas na minha vida e eu nunca enlouqueci, eu nunca bati em alguém para dizer que é dessa forma aqui que tem que educar, que vai curar, que depressão... Não, eu nunca cresci nessa ignorância. Eu sempre tive um entendimento de que saúde mental é uma coisa, é a chave para você ter uma vida bacana, Mas uma você vida chegou a ok. pedir ajuda para alguém? Eu fazia terapia, eu sempre fiz tá. terapia. Sempre fiz terapia. Quando eu cheguei bem no finalzinho da minha gravidez, eu já conversei com minha obstetra e falei, olha, eu entendo que eu vou viver o puerpério, que vai ser uma queda brusca hormonal. Eu já vivo uma situação não tão legal e que é um gatilho para mim já ficar depressiva, com crise de ansiedade. E minha filha vai nascer, eu preciso estar bem. Eu só falava isso para ela. Então, Tanto para minha obstetra como para a psiquiatra. Dos transtornos mentais, assim, de depressão, ansiedade? Já tinha, e já se tratava medicava. ali, procurava e fazia de tudo para melhorar. Porque eu queria melhorar. Eu ia ter eu sofri de filho. ansiedade há 20 anos. Eu tive Eu ia depressão ter, pós-parto. pois é, eu ia ter uma bebê que ia depender 100% de mim, para tudo. Para dormir, para ser alimentada. Então, no mínimo, eu tinha que estar bem. Mas você acha que ele se aproveitou dessa tua fragilidade para tentar reverter uma situação? Com de certeza. defesa para ele? Com certeza. Com certeza. De uma maneira desesperada. Não posso nem dizer suja. Porque é literalmente um desespero muito grande. Você meio que usar de algo que você mesmo provocou para tentar se defender é uma coisa que não tem explicação. E eu já sabia que isso poderia ser usado contra mim, eu já sabia que ele tinha áudios, eu sabia que ele tinha vídeos, eu sabia que ele tinha fotos, porque tanto ele me incitava, me ameaçava, a vida dele era falar que ia soltar isso no Instagram, que ia falar no Instagram, que ia acabar com a minha vida, que não estava nem aí para nada, enfim. Então, era literalmente 24 horas por dia ameaçada com isso. E aquelas fotos que ele mostra que ele foi agredido e supostamente por você, da onde que surgiu aquilo? Você tem ideia? Aquilo dali, ele tem uma doença na pele, que é uma doença de tipo autoimune, que quando ele tem situação de estresse e tudo mais, ele é como se saíssem umas papoquinhas umas bolhas, né? E aí, eu tinha levado ele na minha dermatologista, que inclusive é a minha, né? É a minha dermatologista, eu peguei e levei ele para ela olhar, eu não sei se é eczema, eu não lembro direito o nome da doença que é. E aí eu levei, porque ele estava bem atacado, foi justamente na época em que ele tinha decidido, acho que, cantar, alguma coisa assim do tipo. Então, era uma pressão psicológica muito grande, ele mesmo fazendo com ele, uma cobrança interna muito grande. Aí, levei ele e a médica passou um hidratante em que ele tinha que passar na noite, todo dia antes de dormir ele tinha que passar. Aí a gente foi para casa, ele passou o hidratante e no outro dia ele já acordou todo embolado. Todo empolado e todo se coçando. Então, quando eu vi aquelas imagens, eu fiquei, meu Deus, é assim, o desespero do desespero do desespero. Porque não tem nada que eles façam, que eles vazem, que... Não tem. Mas ainda ele provocou aquela coceira no corpo dele para falar que foi aí agredido? Você acha que ele coçou fortemente? Aquilo ali, eu fiquei tão... Assim que na mesma hora eu liguei para minha advogada e falei assim, você viu que soltaram, que vazaram aí essas fotos e tudo mais? Aí ela veio me perguntar, o que foi isso? Tu lembra disso? Porque assim, se fosse legítima defesa, eu tô aqui, ele tá me agredindo e eu vou tentar me defender. O mínimo que eu ia fazer era arranhar ele de frente, ou o rosto, ou o peito, ou o pescoço. Ele mostrou as costas, né? Mas assim, como é que eu ia arranhar as costas daquele jeito ali? Só se eu tivesse amarrado ele e fosse pra cima dele. E eu não tenho força. Mas você acha que ele se automutilou? Não. Pra provocar aquilo? Aquilo ali, ele é todo arranhado. Todo... De coceira? De coceira. É tão tal que ele tá cheio de urticária. É no rosto, nas costas, no pescoço, aqui no braço. Eu achei aquilo ali ridículo, de verdade. Eu achei ridículo. Naquele dia, ele foi bater no hospital pra tomar Fenergan na veia. Porque ele tava todo empolado. Aquelas fotos que é ele mandando assim, aquelas fotos ali, ele mandando pra médica pra dizer como ele tava. Então, meu Deus. Assim, eu já sabia, eu sei que direito de família envolve umas coisas assim que são baixas, mas eu não esperava, assim, que a defesa dele fosse pegar e, sabe, uma tentativa de justificar, de dizer o quê? Que nós dois
a gente morria de brigar, que a gente morria de se matar, que a gente... Quem era um machuca embate. mais? Quem machuca mais? Quem fere mais o outro? Isso é ridículo, isso é incabível. O Ives tem 1,85, 1,87, não lembro. Eu tenho 1,72, ele pesa cento e tantos quilos, eu peso 70. Tipo assim, independente de estatura, de biotipo, ele é um homem, eu jamais eu iria medir força com ele, nem se eu fosse. Nem se eu tentasse. Nem se eu tentasse. Pamela, ele teve 2 vezes aí o pedido negado, né? De relaxamento, de prisão, até de soltura. Você tem medo se ele sair da cadeia? Você tem medo de represália? Eu Com li certeza. que você foi ameaçada. Essas ameaças partiram da onde? De quem? Você tem ideia quem está fazendo isso com você? Você continua sendo ameaçada? Como que você está trabalhando isso na tua cabeça? Eu tenho medo, com certeza, de quando ele sair. Tenho medo de... Ai, não sei o que se passa na cabeça dele. Eu tenho medo dele se ver, perdi tudo, não tenho nada, acabou tudo que eu tinha, que eu construí, não tenho mais nada o que perder, vou fazer alguma coisa aqui, vou me vingar. Óbvio que eu tenho medo, isso passa muito pela minha cabeça. E eu tenho trabalhado para não pensar nisso, não ficar deixando que isso seja a mola que vá impulsionar a minha vida, porque isso é uma coisa que só vai me afundar, né? E eu não vou viver. Mas tenho muito medo, com certeza. Mas você anda com segurança? Você reforçou, além da medida protetiva pra que você tem? Para onde eu vou, todo mundo sabe onde eu tô, com quem eu tô, o que eu tô fazendo. Tudo. Se eu tenho que... Esses dias eu tive que sair para resolver umas coisas da neném. E, assim, sempre tem alguém comigo. Eu nunca sou sozinha. Nem em casa, nem na rua, nem em canto nenhum. Mas, por exemplo, você veio para a rádio hoje aqui, para o Grupo Cidade de Comunicação. As pessoas sabem que você está aqui. Todo mundo sabe que eu tô aqui. E que saindo daqui você vai para outro lugar. Todo mundo sabe. Eu compartilhando a localização e se eu for para determinado local que eu tiver aqui, já a pessoa me esperando, senão a pessoa vai me buscar. Então, assim, é todo mundo muito vigilante. Quando eu chego, né, onde eu tô, ninguém abre o portão de uma vez, não. É literalmente vigilando. Você saiu da tua casa onde você morava com ele, depois ele tinha te deixado num outro canto com a tua filha, mas também você já não está mais nesse apartamento, você está morando na casa de parentes, onde você nem pode dizer onde que né, Pamela? Isso também é para tua segurança? Também, você foi orientada por advogados? Nem está recebendo visita, nem está divulgando, dizendo onde eu estou. Assim, sempre tem alguém que quer mandar alguma coisa, né? Por conta do meu trabalho, não dou meu endereço para deixar nada lá, vão deixar na casa de outra pessoa, aí depois eu mando buscar. Assim, todo um processo. Todo um processo. Novo, né? Se eu tiver que ir para algum canto, a gente tenta trocar. Eu saio um carro, mas depois a gente troca. Assim, todo cuidado é pouco. Porque não é nem tanto a questão dele. Sabe? A questão também das pessoas, das milhares de ameaças de morte que eu recebi. Mas o que? Não era de fãs? Acredito que familiares? Eu acredito que fã. Familiares não, graças. Assim, a família dele até agora nem entrou em contato comigo. Nem mãe dele, nem ninguém, absolutamente ninguém entrou em contato. Mas vocês nunca tiveram contato com eles? Não. Assim, com a família tinha, lógico, tinha um relacionamento e tudo mais, mas depois do ocorrido, ninguém veio atrás nem para saber, nem de mim, nem da Mel, nem onde a gente tá, se precisa de alguma coisa, ninguém. Ninguém mesmo. E quando eu digo ninguém, até gente assim que se pronunciou, que toda solidariedade, o que precisar, eu estou prestando isso aqui, nunca nem vi. Então, eu queria até minha próxima pergunta, porque bem na semana, né, de que o caso explodiu de forma nacional, né, em toda a imprensa, muitos artistas vieram a público, inclusive nas redes sociais, prestar solidariedade a você de uma forma como se fossem amigos íntimos seus, né? E a primeira pergunta é se essas pessoas elas estão te ajudando nos bastidores, né? Por exemplo, o Xande Avião, a esposa dele, a Isa, como que é a relação, sendo que esse era o parceiro mais próximo do Ives, inclusive ele foi o primeiro a cancelar um contrato com o Ives, né? Como que é essa relação? Cara, uma das primeiras pessoas assim que me procurou para falar comigo mesmo assim no telefone foi a Isa, assim, mas conversando, querendo saber como é que eu tava, onde era que eu tava, com a Mel e tudo mais, ela sempre foi bem solista. Algumas pessoas do trabalho dele, assim, que nem se pronunciaram, que nem vieram a público e falam, não,
vieram, conseguiram meu telefone, vieram falar, olha, tô aqui, você está precisando de advogado, você está precisando de um valor de alguma coisa para... Enfim, então, assim, a maioria das pessoas que realmente me ajudaram e têm me ajudado até hoje, nunca nem vieram a público. O Xande está te ajudando? Porque ele era um parceiro grande do Ives, né? Inclusive financeiramente, porque eles eram sócios. Como que ficou? Ele tá tentando te ajudar de alguma forma? Porque você ficou com uma mão na frente e outra atrás, pelo que você me contou, certeza. né? Ele tá te ajudando financeiramente? Está sendo conversado. A esposa dele já tinha me procurado, mas como é uma coisa que envolve contrato, a questão do trabalho do Ives e direito autoral e não sei o que, não pode ser uma coisa que ele faça de boca. Tem que ser uma coisa que juridicamente eu tenha direito de receber aquilo ali, né? Falando assim, em dinheiro mesmo. Mas a Mel teria direito, né, por ser filha? Tem, com certeza. Tem. E outros artistas que se manifestaram te ajudaram no bastidor? Algum outro artista? Quem? Ajudaram. O Latino, não só antes de ele falar e tudo mais, ele me procurou antes. O produtor dele, o empresário dele me procurou bem antes, assim, bem nos dias mesmo, assim, que eu tava bem mal. E insistiu, e eu, assim, meio que impaciente. Não quero falar com ninguém, não queria, porque eu realmente não queria falar com ninguém. Não era porque eu não queria, era porque eu não me sentia bem, eu tava num pior momento da minha vida, vivendo um pesadelo. Eu tava completamente anestesiada, eu não sabia nada, eu não comia, eu não dormia. E com muito medo, achando que alguém a qualquer hora ia me matar, que se eu estivesse dentro de um carro, alguém ia dar um tiro na minha cabeça, eu ia morrer. Eu tava nessa linha, eu tava vivendo literalmente nessa paranoia mesmo. E aí veio, conversou, insistiu, olha, quero tentar ajudar vocês e tudo mais. Algumas marcas que eu fechei contrato, né, pra publicidade, pra trabalhar no meu Instagram. Marcas que vieram que... De forma solidária. De forma solidária, assim, olha... A recomeçar. Isso, a gente paga tanto, mas a gente só paga depois de 30 dias, que emite nota, toda aquela burocracia, né? Porque, querendo ou não, é um serviço, é um trabalho. Mas a gente está disposto a te pagar tanto adiantado para você ter de onde tirar, porque a Mel precisa de leite, de fralda, de remédio, de médico, de tudo, entendeu? Vocês tinham conta bancária juntos, Não. conta conjunta? Não. Como que ele mantinha a família, o Ives? Ele que pagava tudo, mas ele que pagava tudo, mas eu não tinha acesso. Eu nunca tinha acesso, eu não tinha acesso nem a quanto, eu nem sei quanto é que ele ganhava, eu não sei quais eram os bancos que ele tinha conta, eu nunca soube de nada. Eu não sabia, nem sei o que ele tem de bens, o que ele tinha de casa, de apartamento, de carro, eu não sei. Tem alguma coisa no seu nome? Nada, absolutamente nada. Ele nunca colocou nada no meu nome. E da Mel? Nem da Mel, nada no nome da Mel. Eu acho, se eu não me engano, parece que ele tem um seguro de vida. O seguro de vida não é nem no nome da Mel, acho que é no nome da mãe dele. Então, assim, não tem nada, nem no meu nome, nem no da filha. Então, hoje em dia, eu entendo que financeiramente você está vivendo do fruto do seu trabalho. Com certeza, literalmente. E como tem sido, Pamela? Porque eu imagino que você saiu de um patamar que você tinha um conforto, né? Porque ele estava no auge da carreira dele. Como que tem sido? Assim, a gente sempre, desde que... Eu me sentia, de certa forma, privilegiada, porque a gente estava no meio de uma pandemia que não tinha show, em que não tinha... que o ramo, né, o musical parou, e a gente sabe que ele ganhava, o sustento dele vinha dali. Mas eu me sentia privilegiada no fato de nunca ter passado necessidade, sempre tive acesso a bons médicos, consegui fazer meu parto particular, então minha filha sempre teve tudo, nunca deixou faltar nada e tudo mais, mas assim... Esse patamar que as pessoas acham, a gente teve acesso há 2, 3 meses atrás, no máximo. Onde 3 foi meses o boom, atrás. né, do lançamento da música. Que foi quando ele realmente... Explodiu com a música com o Zé Vaqueiro? Foi esse não, hit ou já tinha outras? Tinha outras dele que foram as que trouxeram assim, um retorno maior para ele, também de reconhecimento, né? Mas essa vida que as pessoas assim, se baseiam em foto do Instagram, a gente veio ter acesso há pouquíssimo tempo. Entendeu? Então, era uma coisa nova, tanto para ele como para mim. Eu nunca fui rica. Eu sempre cresci... Aliás, eu cresci, né? Numa família de classe média alta. Então, assim, tinha um pai que tinha tudo, mas depois perdeu. Sempre estudei em colégio particular, sempre vivi em uma casa boa. Então, assim, isso para mim não é uma coisa que me vislumbre, que me tirava os pés no chão, que eu...
luxo, não sei o quê, e celular, e carro e tal. Mas você tem uma filha para sustentar agora, Com né? certeza. O que você pretende fazer? Além do seu trabalho, quais os direitos que os teus advogados, eles acreditam que você tenha? Quais estão sendo os próximos passos aí das investigações e do processo judicial? Assim, o processo está correndo, né? Óbvio que eu entrei com um pedido de pensão para a Mel, até porque ele é pai dela e ele tem que prover, né? Qual e tudo valor, mais. Pamela? Eu não posso falar porque é segredo tá. de justiça, né? Porque como tem a Mel, que é de menor, não pode ser... Exposta. Não posso falar, não posso expor. Mas pedir, óbvio, né? Mas os meus planos são, enquanto eu conseguir, mesmo nessa loucura, eu tô dando assim 1000% de mim, mesmo na loucura de não estar em casa, ainda não ter uma casa, não ter um local fixo, conseguindo gravar as publicidades que eu já fui paga, porque eu tenho que entregar. Se alguém me pagou, é minha responsabilidade chegar e, né, cumprir com o combinado, com o contrato. Gerar o conteúdo e exatamente. devolver, né? Tentado, estou fazendo tudo que eu posso para, com esse dinheiro, tentar me reerguer até que as coisas sejam decididas. Mas, assim, graças a Deus, tem surgido muitas coisas boas, muitos frutos bons, sabe? Muito reconhecimento. E isso me deixa feliz, de verdade. Porque eu tinha medo de tudo acabar e eu me acabar junto. Eu acho que você já deve ter respondido inúmeras vezes a pergunta que eu vou te fazer agora, mas no vídeo a gente vê claramente uma mulher que depois você disse que era sua mãe, né? É, minha mãe. E um homem que depois a gente foi identificado como motorista, né, dele. Eles assistem tudo aquilo de forma a não conseguir reagir. Sempre foi assim? As pessoas não interferiam? Não, minha mãe interferia. Como que eram essas testemunhas que presenciavam essas cenas? Minha mãe interferia porque, óbvio, sou filha dela, mas minha mãe jamais ia interferir com a força. Minha mãe tem 1,5 m. Ela não ia pra cima dele. E ela tinha medo, assim, porque antes dela chegar a presenciar ele me agredindo fisicamente, ela já tinha presenciado ele se estressando com as coisas de trabalho e tudo mais, aquela explosão de dentro de casa, de quebrar as coisas. Então, ela via que ele era muito, muito explosivo. Então, ela já ficava com o pé atrás, com medo. Mas, mesmo assim, ela interferia. Falava, ia pra cima para falar alguma coisa, para tentar impedir. Mas aí, sabe, é muito complicado. Agora, o motorista. O amigo dele, ele não interferia porque ele mandava, ele não interferia. Era mando dele. Tipo assim, não faça isso, não... Eu caía no chão, que ele me brigava, fazia alguma coisa. Não, levanta não, deixa lá aí. E ele acatava. Assim, ele acatava. Aí ele acatava e absolutamente tudo que ele falava. Assim, vá tirar mel aqui do carrinho e leva não sei quem. Ele ia. Eu não sei se por questão financeira, assim, todo mundo acatava muito o que ele falava. Mas numa briga, né, onde se vê uma mulher apanhando, é uma cena chocante, né? É difícil até a gente relembrar, as cenas estão passando agora, para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, para a gente estar relembrando um pouquinho, foram socos, pontapés, chutes. Eu sinto muito por tudo que você passou. Agora, é impossível alguém assistindo tudo aquilo, principalmente um homem, não fazer nada, né? Passou isso pela tua cabeça, de se sentir injustiçada, inclusive com essa testemunha, que era do sexo masculino? Eu nem consigo me sentir assim injustiçada, sabe por quê? Porque eu já esperava que ele não fosse fazer nada. Era uma pessoa que eu sabia que ele podia fazer o que fosse comigo, que ele jamais iria fazer nada. Nem pra me defender, nem pra tentar separar. Tipo assim, ele poderia não me defender, mas ele poderia tentar impedir o amigo de fazer aquilo dali. Claro. Ele tinha essas duas opções, mas ele preferia não fazer nada. E quem não faz nada apoia o que ele estava fazendo. Claro. Então, eu não esperava uma ajuda. Eu não tinha coragem de chegar, ei, me socorre, faz isso aqui pra mim. Ou então, olha, por favor, não. Eu nem esboçava. Porque, né, se eu imaginasse que ele fosse fazer alguma coisa, me ajudar, óbvio que eu ia... sei lá, correr pra ele, pra tentar me defender e ficar atrás. Não. Então, era uma situação que era muito velada por mim também. Por questões. Você se arrepende de ter velado tanto tempo? Me arrependo. Me arrependo de ter velado tanto tempo. Sabe por quê? Porque
era um sofrimento que poderia ser menor. Não sei se tem como um sofrimento ser menor, mas é um sofrimento que eu poderia ter... Não ter deixado chegar onde chegado chegou. tão longe, ter ido pra... Sabe? Mas assim, quando eu me toquei, quando eu vi que minha filha estava crescendo, que minha filha estava começando a entender, que minha filha me via chorando e passava a mão no meu rosto, na lágrima e ria. Aquilo ali me matava. Ela não entende. Ela um não bebê, entende, então eu ficava assim, meu Deus, a minha filha tá crescendo, o tempo é implacável, minha filha vai crescer, independente da minha vontade. Ela vai crescer assim. Tá, eu sou uma mãe que eu tenho um ideal de família, eu quero criar minha filha com um pai, eu tô fazendo de tudo para ter minha família em pé, eu tô fazendo de tudo para não me separar no caso do meu marido, mas será que isso é o certo? Será que vai realmente trazer o que eu quero? Será que o sucesso que eu quero, assim, Familiar, não né? sucesso, mas o que eu familiar. digo, será que essa realização não vai me custar caro e vai custar caro também para minha filha? Emocionalmente falando? Porque se eu continuasse com ele, eu ia estar criando mais uma pessoa doente para a sociedade. Mais uma mulher insegura, cheia de ansiedade, com traumas, com dificuldade de se relacionar, não só com outros homens, mas comigo também. Com a própria mãe. Então, que espécie de mãe é essa? Que ser humano sou eu? Que quero ter uma família a todo custo, quero mostrar para a sociedade que tenho uma família, que sou casada, que meu marido é um homem de sucesso, que eu faço de tudo para contribuir, como eu contribuía, como eu cuidava dele, cuidava da casa dele, cuidava da filha dele, cuidava das roupas dele, era eu quem fazia mala de look, era eu... Tudo que eu podia fazer, eu me virava em 80 mil para poder... Eu me desdobrava, eu esquecia de mim, eu me anulei. Então, que mulher é essa? E pensando racionalmente, você está criando uma filha mulher, né? Você pretende, daqui a um tempo, explicar tudo o que aconteceu? Com certeza. O relacionamento de pai e filha, você vai permitir? Como que você está certeza. pensando isso na sua Com cabeça? Quais os planos futuros que você faz nessa relação que ainda existe, que vai ser para sempre, Com de pai e certeza. filha? É um elo. É um elo, independente de ser uma relação, porque uma relação você constrói, né? É um elo. Ele é pai dela, ele vai ser pro resto da vida. Mas eu sempre digo, para todas as pessoas que estão perto de mim e para mim mesma, porque isso é uma decisão, né? A minha história com o pai da minha filha acabou. Não tem mais o que... Acabou. Eu vivi uma história com ele, eu engravidei, vivemos juntos, fomos casados. Óbvio que tiveram momentos bons e tudo mais, mas com a minha história com ele acabou. Agora, a história dele, com a filha dele, ele vai ter que ou construir ou reconstruir. Então, assim, e eu quero muito, de verdade, porque eu acredito que isso também vai ajudar ele. Sabe? Porque eu acho que não é porque uma pessoa não recebeu amor que ela obrigatoriamente não sabe dar amor. Eu quero muito, de verdade, que ele tenha uma boa relação com a Mel, que a Mel seja amada por ele, que a Mel se sinta amada, acolhida, protegida pelo pai. Mas como foi nesse início, nesses 10 meses de vida da Mel? Como que era a relação dele com ela? Ele era muito carinhoso, Afetivo? ele sempre foi muito carinhoso, ele sempre foi presente, ele sempre foi. Ele não era aquele pai, assim, que cuidava da Mel, que passava a tarde com ela para fazer algo. Não, mas é uma filha que foi... Ele trabalhava muito, então ele mal parava em casa. Mas foi ele uma sempre criança foi que carinhoso foi com ela. querida, que foi Sempre. pretendida. Sempre. Que quando soube que você estava grávida, ficou feliz. Ele ficou muito. Eu lembro até hoje de quando... Quem desconfiou que eu estava grávida foi ele, não foi nem eu. Eu nem imaginava que eu estava grávida. Eu tomava anticoncepcional e eu também tinha endometriose. Então, a chance de, tipo assim, de eu engravidar era mínima. Então, tal que eu fui descobrir que eu estava grávida, eu já estava com 9 semanas. Já tinha entrado no 3º mês já de gestação. Foi ele que desconfiou, porque eu já estava com todos os sintomas, enjoo e desejo. Foi ele que desconfiou, fui fazer exame e estava grávida. Eu não acreditei, eu passei assim uns 3 dias sem... Mas ele ficou feliz. Porque ele sempre quis ser pai. E ele tinha planos de, naquele ano, ser pai. A mãe dele também sempre foi, como ele é filho único, sempre pediu uma neta, um neto. Então, a Mel sempre foi uma criança muito esperada, guardada e muito amada. Pamela, ele está preso, Uhum. né? Nós sabemos que ele praticamente
perdeu todos os direitos musicais que ele tinha de parcerias, contrato com gravadora, parceria com o Xande, que eles eram sócios. Ele estava realmente no auge da carreira dele, né? E praticamente por conta da sua decisão em realmente denunciá-lo. Você, em algum momento, se arrependeu? Você imaginava que ia chegar neste ponto? Por exemplo, dele agora... Se ele for solto, ou tentar recomeçar, ele jogar nas tuas costas essa responsabilidade de ter praticamente fracassado agora na carreira? Ele não pode jogar. Ele não pode jogar. Ele não pode me culpar. Ele não pode, de jeito nenhum, tentar me culpar, tentar jogar a responsabilidade para mim, ou dizer que eu sou... Ele não pode. Porque ele tinha todos os meios, todas as ferramentas, todas as pessoas ao redor, para fazer com que ele não fizesse aquilo. Ele tinha toda uma estrutura para não fazer aquilo dali. Os amigos sabiam, Pamela? Tinha muito amigo que sabia. E falava o quê? Eu não sei. Não sei o que falavam. Mas eu sabia que os amigos dele sabiam. Pessoas do trabalho também sabiam. Se não era uma coisa que era discutida, mas era uma coisa que as pessoas sabiam, mas que pelo fato dele ser alguém conhecido e ter toda a questão de, tipo, sair, vazar, alguma coisa, não sabe, pra mídia, então era muito encoberto, muito abafado. Mas tinham pessoas, sim, que sabiam. Muitas pessoas sabiam. Como que era a tua convivência nesse meio artístico com ele? Eu sempre Você fui frequentava muito... a casa dos artistas? Frequentava, mas muito pouco. Muito pouco. Eu nunca tive, assim, amizade mesmo, assim, relacionamento com as pessoas, sabe? Eu ia, acompanhava ele... até porque esse é o meu jeito. Eu não sou muito de me enturmar, de tentar forçar a minha presença, sabe? Eu só vou realmente aonde me cabe, onde eu me sinto bem. E, normalmente, assim, eu não me sentia tão bem. Por quê? Eu me sentia muito... Deixa eu tentar te explicar com alguma palavra. Eu me sentia... Não fazendo parte daquilo. Também, mas eu me sentia, às vezes constrangida, não sei. Porque eu era muito, assim, como ele era conhecido e tudo mais, isso abria um acesso muito grande para mulheres, para ele me trair. Você tinha ciúmes dele? Cara, eu tinha ciúme dele, com certeza eu tinha. Ele era o pai da minha filha, ele era meu esposo, então eu tinha ciúme dele, eu não queria perder ele, sabe? Mas aquela coisa do meio superestimulado, de mulher, não sei o quê. Então, quando eu ia, eu não me sentia confortável. Eu não me sentia confortável tanto pelo fato de saber as coisas que ele aprontava comigo, né? Como também pelo fato de achar que aquilo da minha parte era muito hipócrita. Eu vivia num conflito interno muito grande. Eu mostro isso aqui, e as pessoas acreditam que eu sou isso aqui, que eu vivo essa realidade, que eu tenho essa vida com meu esposo, com a minha filha, e tudo mais, que é um mar de rosas, que a gente se deu super bem, que nós dois vencemos na vida e tudo mais. Quando na verdade não era nada daquilo. Quando na verdade não era nada daquilo. E quantas vezes eu tive que fingir, não só para uma câmera, mas para outras, mas para tudo, para as pessoas ao redor, independente de câmera ou não, eu tinha que fingir que estava tudo bem, que eu era uma mulher feliz, que eu era uma mulher que tinha tudo, que eu era uma mulher que tinha bolsa de marca, sapato, luxo, não sei o quê. Então isso era estranho para você? Isso não combinava comigo. Isso nunca combinou comigo. Eu acho que isso foi uma das principais coisas que me fizeram ter não só coragem, mas a decisão de eu não quero isso aqui para mim. Eu não quero isso aqui para mim. Eu não quero essa vida. Eu renuncio a tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Se as pessoas acham que ser feliz é ter sucesso, é ter fama, é ter uma conta bancária com milhões, é ter uma Porsche na garagem, é ter uma casa em condomínio tal, é reflexo de sucesso, não é. Não é. Porque eu tinha tudo e ao mesmo tempo eu não tinha nada. Eu não era feliz, eu não tinha paz. Meu relacionamento com Deus estava esquecido. Porque até isso, assim, até disso eu recebia chacota. Sabe, eu sempre fui muito religiosa. Religiosa, assim, não, sabe? Eu sempre fui muito
sempre fui uma menina de muita fé, minha mãe sempre me ensinou, eu sempre cresci nesse meio. Mas até às vezes que eu tentava, eu estava ali ouvindo um louvor, que eu estava lendo a Bíblia, que eu abria a Bíblia e deixava na cabeceira da minha cama, aquilo ali era motivo de piada. Ele fala, sabe, umas coisas muito que me magoavam demais. Pamela, você teve alguma decepção no meio artístico? O que mais te decepcionou? Principalmente desses artistas mais famosos que estavam bem envolvidos aí na carreira do DJ Ives. Eu, de verdade, eu não me decepcionei com ninguém, porque eu nunca esperei nada de ninguém, sabe? Nunca nem esperei ajuda, nenhum apoio, nem... Literalmente porque eu também não... De novo, eu não imaginava que isso fosse ficar e ser do tamanho que foi, que está sendo. E também porque eu não esperava mesmo. Eu não espero que venha nada de ninguém. Porque as pessoas, elas vão dar aquilo que elas têm e aquilo que elas acreditam que eu mereço. Então, mas você esperava alguma coisa de alguém que não veio ou de outra pessoa que você nem esperava e veio? Eu queria que você me explicasse melhor isso. Não, assim, de algumas pessoas eu esperava, no mínimo, uma mensagem. De quem, por exemplo? Ah, não vou falar. Não merece nem que eu diga. De verdade. Assim, foram pessoas que... Estavam próximas. Estavam próximas, pessoas que frequentavam a minha casa, pessoas que eu abria literalmente, assim, meu coração, minha amizade, e me dava, me doava e dizia, eu tô aqui e tudo mais, e que nunca me mandaram nada, absolutamente nada. Então, de certa forma, eu me decepcionei com as pessoas mais próximas, porque assim, eu não era tão próxima de todo mundo, não tinha relação, não tinha mesmo amizade, e todas as outras que vieram falar assim comigo, já eram pessoas que eu já tinha contato, que eu era mais próxima, sabe? Tipo assim, a mulher de Xande, a mulher do Carlinhos, uma das mulheres, eu esqueci agora, é Virgínia, uma mulher que trabalha lá na empresa deles. É uma mulher que todos os dias fala comigo. Então, assim, sempre são as mulheres, né? E eu acredito que... Enfim. Você está sendo acompanhada psicologicamente? Tô. Você está fazendo terapia? Tô, sim. As marcas que ficaram... como que você tem lidado com tudo que você passou e tem passado? Você acha que a terapia está te ajudando? Muito. Muito, porque na terapia eu consigo, sempre consegui, né? Na verdade, falar tudo que eu sinto, tudo que eu acho, tudo que eu penso, sem ser julgada, sem ter, enfim. Mas eu acho que se mais pessoas fizessem terapia, eu acho que o mundo não estava como está hoje, sabe? Porque às vezes a gente... Ele mesmo, eu era uma tecla que eu sempre batia com ele, que eu sempre encorajava. Eu já cheguei a ter vezes de falar assim... Faz, não precisa nem me dizer que tu faz, não. Faz escondido. Mas você achava que ele tinha algum tipo de transtorno? Ele? Porque você... Várias vezes na entrevista você falou que insinuava para ele pedir uma terapia, fazer uma terapia. Eu falava para ele fazer terapia, para ele aprender... Não a porque eu dizia que ele era louca, mas para ele aprender a lidar com tudo. A gente tem que ter uma cabeça ok para poder lidar com tudo. Ele era uma pessoa que era muito pressionado no trabalho, que todo mundo exigia dele resultado, e que ele já tinha essa cobrança interna de eu tenho que dar resultado, fulano tem que estourar a música, fulano tem que ganhar dinheiro, então... Ele vivia muito nisso. Então, você precisa fazer terapia para você aprender a lidar com tudo isso e aprender a lidar com todas as outras questões, que é filho, filha, família, enfim, você mesmo. Eu encorajava ele nesse sentido. E principalmente depois que ele teve o boom, né, assim, dele, aí era que eu via. Porque ele não estava preparado. Ele não estava preparado e nem ele era preparado para aquilo ali. Ele nem era preparado, ele mesmo, ele não estava pronto, mas as pessoas, muita gente que estava ao redor também não preparou ele. Então, ele não soube lidar com muitas coisas. Questão eu escuto muito de várias pessoas a questão da arrogância dele nos lugares, num ambiente de trabalho. Aquilo ali não precisa. Ele não precisava se enrustir de arrogância e encher o peito, que era o melhor. As pessoas sabem do talento dele. Isso é uma coisa indiscutível, inegável.
Inclusive, hoje o cantor Entendeu? Xande deu um depoimento no lançamento do disco dele, porque tinha muita coisa feita em parceria com o DJ Tinha. Ives, né? Uhum. Então, ele praticamente precisou refazer o trabalho para lançar, para tirar a parte do Ives. E que ele fala o seguinte, na entrevista que ele deu, que uma parte, como amigo, ele sente muito, né? Pelo amigo estar preso. Eles eram bem próximos. Porque eles bem eram muito próximos. amigos, né? Eles tinham uma sintonia muito boa, eles dois, sempre tiveram. Mas que, por outro lado, como profissional, como cantor, ele também não admitia, e como pessoa, ele não admitia, né, o que o amigo teria feito com a companheira. Você acha que essa relação... Ele foi, de verdade, ele foi uma pessoa que me surpreendeu muito. Eu jamais esperei que ele fosse vir se pronunciar, sabe? Jamais, 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 jamais. Mas ele se surpreendeu positivo ou negativo? Me surpreendi positivamente. Eu jamais imaginei que ele, sendo amigo dele, porque eles eram amigos, né? Tendo a relação que eles tinham, de parceria, de tudo, de tipo assim, era como se ele soltava uma nota e o Xande ia lá e soltava a outra que casava e fazia a melodia, entendeu? Então, eu jamais imaginei, porque literalmente ele chegou, não compactuo e ele abriu mão, então, isso, de um isso, era como se ele estivesse abrindo mão de um cara que era pra ele. Pro trabalho dele, pro sucesso dele, para as músicas estourarem, para tudo. O mérito tem que ser dado pro Ives. E eu jamais vou tirar o mérito dele, vendo tanto que ele trabalhava. Ele trabalhava muito. Inclusive, o próprio Xande falou que pro trabalho dele era algo imprescindível, porque ele realmente foi sempre muito talentoso, né? Sempre. Ele é talentoso, ele tem esse dom e não tem o que fazer. Não tem o que discutir. Pamela, quais são os próximos passos aí do inquérito policial? Vazaram alguns depoimentos seus dados na delegacia do Eusébio, né? Onde você diz, inclusive, conta com detalhes de tudo o que aconteceu, inclusive naquele dia da agressão, que a babá teria sido até demitida de forma unilateral, que você não permitia isso, né? Não era da sua vontade, mas ele demitiu. Falta mais alguma coisa nesse depoimento? Você falou tudo. Quais são os próximos passos? Alguma novidade no inquérito que você possa contar pra gente? Não foi. O do Eusébio já foi encerrado, né? Mas como aquelas imagens que eu divulguei aconteceram aqui em Fortaleza, então ali já vai ser outro inquérito. É outra coisa que ele vai ter que responder. Assim também como a questão dele ter, entre aspas, né? Vazado áudios que ele estava me gravando, mas eu não sabia que estava sendo gravada, né? E aquelas imagens também. Aquilo ali o Ministério Público entendeu que ele estava descumprindo a medida protetiva. Então, ele vai responder também por isso. Porque na medida protetiva ele não pode nem... ele não pode me expor de maneira que queira, que tente denegrir ou me injuriar, porque é um crime. Ele está cometendo outro crime. Então... E eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia usar essas coisas. Mas ele já fez isso dentro da cadeia? Isso, quando ele já estava preso. Então, isso só meio que dificultou ainda mais o pedido de relaxamento e, quem sabe, de liberdade dele. Então, a própria defesa atrapalhou ele? Não, foi uma estratégia que, pelo amor de Deus, ao invés de ajudar, afundou ainda mais. Assim, não sei se também faz a defesa, ou se foi ele mesmo com raiva, querendo se vingar, né? Eu não sei. De verdade, eu não sei. Mas aquilo ali foi um tiro no pé muito grande. Ele está preso aonde, Pamela? Em Aquiraz? No Aquiraz. Você tem ideia de como que é o dia a dia dele dentro da cadeia? De jeito nenhum. Nem penso. Alguém tem acesso a ele? Não sei. Já foram visitar ele? Não sei se foram visitar. Eu sei que tem um advogado que visita ele, né? Porque foi até um dos que tentava muito contato comigo, mas barrei, porque eu via que era uma estratégia também, de querer muito me pegar pelo emocional, apelar pelo emocional. E isso aí ninguém pega, porque só eu sei o que eu passei, o que eu sofri. Então, não é carta, não é depoimento, não é chantagem que vai me... Você recebeu alguma carta dele da cadeia? Não, ele parece que pediu para o advogado escrever e um dos advogados dele me ligou e leu para mim. Mas aí... E o que dizia a carta, mais ou menos? Na carta ele me pediu perdão e falava alguma coisa da Mel, mas era uma carta bem breve. Eu literalmente não prestei atenção porque eu sabia que era uma estratégia da defesa, porque no outro dia eles vazaram os áudios. Eu não esbocei nenhuma reação, porque eu sabia que eles iam
apelar para o emocional para ver se eu tentava tirar a denúncia dele de tentativa de homicídio, porque essa denúncia eu poderia tirar. Porque ele puxou uma faca para você, Foi, né? essa eu poderia retirar, mas a de violência doméstica não, porque já tinha as provas, é independente da sua vontade, Esse você dia, não consegue tirar mais. inclusive, a tua secretária que conseguiu defender, né? A governanta? Algo Foi assim? ela que tirou a faca segurou da o braço dele. Então, realmente foi uma tentativa de Foi. homicídio. Ele puxou uma faca para te matar. Ele foi para Sim. cima de você com a faca? O delegado não entendeu que não foi, porque, assim, eu não entendo muito esse negócio, assim, na parte do direito, não configurou uma tentativa de homicídio, mas ele vai responder por ameaça. Ah, tá. Entendeu? Mas a tentativa em si, parece que... Se você está aqui com uma arma e apontar, isso não é uma tentativa de homicídio, isso é uma ameaça. Agora, se você atirar, é uma tentativa. É mais ou menos isso, assim, que eu entendi. Eu fiquei bem indignada porque... Quer dizer, então se você tivesse morrido, era uma Eu tentativa... fiquei bem indignada no dia, foi o único dia de todos esses dias que eu fiquei com muita raiva. Que foi o dia que o sentimento de raiva, de indignação, eu descontei até na minha advogada, eu fiquei muita raiva, muita raiva. Como é que pode? O cara pegou uma faca, tem as imagens, ele pegou uma faca, ele veio com a faca pra cima de mim, e como é que isso não é uma tentativa de homicídio? Enfim, aí pelo que o delegado passou, né, pra minha advogada, que ela, assim, também questionou ele disse isso, e segundo a lei é isso, mas fiquei bem indignada. E nesse pedido de desculpas, nessa carta que ele mandou pelo advogado, ele perguntava da filha também? Ele não perguntou, ele só falou que para ele que estava sendo difícil a questão de um dia ter que contar para a Mel, ou que a Mel soubesse que o pai dela já tinha sido preso. Assim, me pegando muito pelo emocional. Eu de verdade, eu nem acredito que foi ele que pediu para escrever. Eu acho que foi a defesa que aconselhou, tipo assim, eu não acredito. Você eu sabe acho que ele não ia fazer isso, não. Se ele pergunta pelo que eu filha, conheço ele é muito orgulhoso. Mas ele pergunta da filha para os advogados? Não. Ninguém entrou em contato comigo, nem os advogados, nem a família dele, ninguém, assim, nem para dizer que ele quer saber como é que a filha tá. Ninguém. Pamela, como você se sente? A gente já está finalizando, eu sei que você tem outro compromisso. Como que você se sente sendo um símbolo, né? Hoje, porque o seu caso é o caso mais recente, a gente sabe que milhares de mulheres são vítimas de maus tratos, isso acontece em todo o Brasil. Todos os dias a gente sabe que tem o feminicídio, onde mulheres são mortas pelos companheiros, dentro de casa. Aliás, o maior índice de feminicídio acontece no Brasil. Principalmente na região... Durante a pandemia teve um aumento de 22%. Muito, e principalmente... Só nos casos de feminicídio. E nas de denúncia... Para ligar para um 80, 34%. Só no período agora da pandemia, 1 ano e meio para cá. Então, assim, não é um número, não é só uma estatística. São dados alarmantes. É uma situação que sempre existiu, mas que depois da pandemia ela piorou, né? Porque as mulheres todas, todo mundo em casa, os maridos em casa, a gente sabe que ali a convivência, né? E ninguém ficou legal da cabeça depois dessa pandemia. Todo mundo tem alguma coisa para contar, assim, questão de isolamento, enfim. Mas como que você se sente sendo símbolo, assim, de contar a tua história, de servir de exemplo para outras mulheres tomarem também a mesma coragem? Evidente que o caso foi rapidamente solucionado com a prisão do teu agressor, porque caiu de uma forma midiática, né, de repercussão nacional e muita solidariedade que você recebeu, inclusive de mulheres nas redes, né? Muito, até hoje. Você é símbolo, a Maria da Penha é símbolo. Mas, assim, o que você pensa em relação das mulheres que sofrem maus tratos, que têm medo de denunciar o agressor por medo de morrer, ou até mesmo não denunciam e acabam sendo mortas? Como que você se sente sendo hoje um símbolo dessa libertação que você teve do agressor? Até uns dias atrás, eu não tinha nem noção e nem dimensão de nada. Eu acho que eu não saberia nem te responder essa pergunta, se tu me perguntasse. Eu acho que eu ia... Na minha cabeça, eu ia pensar assim, mas eu não sou símbolo disso. Como é que eu sou símbolo disso? Eu ia querer me esquivar disso, sabe? Mas hoje eu entendo e eu fico de verdade feliz. Porque tiveram bons frutos, sabe? Tudo isso que aconteceu.
É muito difícil, porque é a minha vida exposta, é a vida da minha filha, é a minha intimidade, é tudo. Até um bloco de notas que eu tinha escrito todos os meus sonhos que eu planejava, já estando com ele, porque a gente já namorava, foi usado de uma maneira pejorativa para querer dizer que eu tinha dado um golpe. Então, assim, foi muito difícil. É muito difícil. E vai ser porque, assim, só a prisão dele não... assim, né? Deu um basta, né? Acredito que ele vai aprender alguma coisa com isso, de verdade. Eu espero, sim, eu tenho essa esperança. Mas ainda tem todo um caminhar pela frente, tem toda a questão judicial que ainda vai acontecer, tem toda a questão também da nossa filha, para a gente criar, porque agora ela é filha de pais separados, a gente sabe que não é fácil. Vai ter conflitos, vai ter momentos que eu não vou concordar com coisas dele, ele nem com coisas minhas, então assim... mas hoje respondendo, né, tua pergunta, eu me sinto de verdade feliz, eu me sinto de verdade honrada, eu me sinto hoje... Eu sempre disse que o propósito da minha vida não era me formar e ter uma carreira como arquiteta. O propósito da minha vida sempre foi ser mãe. E hoje eu sou mãe, mas hoje eu tenho um propósito também de ajudar mulheres. Então é um propósito acrescentado à minha vida, que isso me torna mais forte. Né? De você levantar uma bandeira. Com certeza. Teve esqueci, eu acho que ela reportava ali fora e me fez mais ou menos essa pergunta. Eu disse assim, não é nem a questão de eu levantar a bandeira, é literalmente seguir com esse propósito, porque eu enxergo que é um propósito. É muito louco você, uma mulher que nunca te conheceu, que nunca te viu, que nunca nem falou nem para a família, nem para um médico, nem para às vezes nem para o terapeuta que sofre, o psicólogo que sofre, mas me vê e fala. E consegue se abrir. Então é um lugar muito de confiança. As mulheres confiam em se abrir comigo. Isso é muito bom. Porque eu não posso, como a gente fala aqui no Ceará, né? Eu não posso obrar milagre, não posso transformar a sua vida. Eu estou lutando ainda para transformar a minha, para me reerguer. Mas só de eu ser vista como uma pessoa de confiança, ela pode me ouvir, isso é muito bom. Porque imagina o peso que essa mulher está tirando. O quanto é bom você desabafar com alguém que entende o que você passou, que já viveu. É diferente. É completamente diferente. Pra gente finalizar, Pamela, você perdoa o seu agressor? Eu já perdoei há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Se eu não tivesse literalmente liberado o perdão para ele, ainda estando com ele, eu não estaria aqui. Eu não ia estar vivendo minha vida, eu não ia estar sendo mãe. O perdão não se trata sobre ele, o perdão se trata sobre mim. É sobre mim. E eu me perdoo também por eu ter me colocado nessa situação e por ter me permitido viver tanto tempo assim. Mas eu acredito que tudo isso tem um propósito. Eu acredito também, óbvio, em Deus. E Ele que tem me dado força, que tem me mantido de pé, que tem me... Então, assim, eu te chamei para isso aqui. Então, eu quero que você cumpra. O seu testemunho, a sua vida, o seu sofrimento não são em vão. Isso aqui não vai ser só agora. Eu tenho algo maior e melhor para você lá na frente. E eu me apego a isso. Ótimo. E vai contribuir com muitas mulheres que passam pelo que você passou. E é isso que eu quero. De verdade, é isso que eu quero. Pamela, muito obrigada pela sua entrevista, por você ter confiado em mim, né? Obrigada também pelo respeito também no teor das perguntas, não ser nada tão... Não, sempre, né? porque a gente... é bem delicado. Com certeza, a gente tem a questão da solidariedade, da sororidade, a gente precisa ter, né? Da empatia. Isso. E a gente precisa, eu sou mulher e... Essa competitividade, essa questão de uma mulher descredibilizar a outra é ridículo. Eu nunca vi um homem descredibilizar outro homem. Por que a gente não consegue ter essa... Não é passar pano, não. Caramba. A gente é mulher, a gente já nasce, entre aspas, menos desfavorecida desde que a gente nasce. A gente já vem com toda uma carga de machismo, que mulher, sabe, tem que ser moça. A gente não amadurece mais cedo ou mais rápido do que os homens. A sociedade faz a gente amadurecer mais rápido e mais cedo do que os homens. Entendeu? Então, assim... Que a sua luta não seja em vão, Pamela. Vamos assim, se dar as mãos, isso, né? Vamos nos dar as mãos, todos nós. Com deixa certeza. de julgar, pelo amor de Deus.
E haters também na internet matam, Eu né? já ia falar disso. Eu ia até assim, prestar toda a minha solidariedade à Valquíria, né? Que infelizmente aconteceu o que aconteceu e que tem culpados, porque isso não foi uma coisa em que ele, infelizmente, cometeu sozinho. Isso aí tem os culpados e eu queria de verdade que fossem punidos, porque eu vivi na pele, eu sei o que foi. Quando aqueles áudios foram vazados, as mesmas pessoas que me deram força, que me vieram falar solidariedade, palavras de apoio, foram as que depois vieram dizer que eu tinha que ser morta, que eu merecia morrer, que eu era usavam todos os piores palavrões, que eu merecia passar fome com a minha filha, que eu era uma infeliz, que eu era... Enfim, então, eu já estava vivendo uma situação muito difícil, quase que insustentável. Eu não sei nem como é que eu consegui... que eu conseguia estar viva, ficar bem, assim, sabe? Porque é muito difícil, muito difícil. As pessoas, elas não medem palavras, elas não medem esforço. Eu fico me perguntando o que passa na cabeça de uma outra pessoa para perder o tempo. Que passa o dia inteiro na internet. Para vir aqui, para digitar um monte de coisa que, tipo assim, cara, literalmente, são pessoas que estão doentes, que precisam de uma válvula de escape, que o escape é ali porque acha que a internet é terra de ninguém, mas não é. Não é, não. Não é. E a internet está doente, né? Não é, tá muito. Assim, a sociedade... Tá doente. Tá louca, tá doente. E o reflexo disso é a internet, porque todo mundo tá na internet. Aí acha que é aquela coisa. Se esconder às vezes eu tenho algo para te contar, mas eu não consigo olhar no teu olho e falar. Mas por uma tela eu consigo falar. É muito covarde. O que fizeram com o filho da Valquíria é uma covardia, uma coisa desumana, é uma coisa assim, pelo amor de Deus. Eu tava conversando com um menino que trabalha comigo no Instagram, eu falei assim, cara, engraçado, o Instagram... A gente não pode postar a palavra tal, a gente não pode postar isso que está violando as diretrizes. E como é que essa galera consegue digitar esse monte de absurdo e não ter uma conta bloqueada? Então, eu acho que tem que acontecer alguma coisa. Nos Estados Unidos, retiraram as curtidas, né? Por conta de... Estava gerando uma sociedade... As crianças, né? Completamente ansiosas, ou se comparando, porque o nível de sucesso lá deles, eles mediam através do número de curtidas das fotos, um dos outros. Aí foi retirado por isso, porque lá o nível de suicídio, de gente que faz chacina, né, nas escolas, essas coisas, é muito grande. Então, por que não traz pra cá? Também devia tirar mesmo, assim, ter uma forma de você não conseguir, né, desferir, falar alguma coisa no sentido que vá violento mesmo. Algo precisa ser feito, porque realmente está impossível. Com certeza, tem que ser feito. Mas, Pamela, muito obrigada. Eu tenho certeza que quem acompanhou a nossa conversa aqui pela Jovem Pan, pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, mulheres que se identificaram, com certeza, e que foi dado o alerta aí, né? Com certeza. Denuncie o seu agressor, Fiquem não deixe... ligadas também nos indícios, nos sinais, porque sempre dão... Normalmente, o homem, quando ele é agressor, ele tem um perfil, ele tem mais ou menos uma maneira de conquistar, eles são muito, muito parecidos. E manipuladores. E manipuladores, completamente manipuladores, são sempre muito simpáticos, muito extrovertidos, uma lábia muito grande. Então, aquilo ali te conquista, te faz achar que você é querida, que você é amada, que você está segura, mas no final, quando chega do meio para o fim, ele vê que você está apaixonado, já conquistou ele. Aí ele vai ser o que ele é realmente. E obrigada pela sua coragem de se expor. Na verdade, essa exposição ela foi necessária. Foi isso que também te ajudou, inclusive, a colocar o teu agressor na cadeia, né? Com certeza. Que seja feita a justiça. Se ele tiver que pagar por tudo que ele te causou, moralmente, psicologicamente, fisicamente, que cumpra a lei, né? Uhum. E se ele tiver que sair, que ele saia uma pessoa melhor, num aprendizado e reabilitado de tudo isso. Ele tem uma filha aqui fora. Ele tem que lembrar disso. Ele tem que... Eu não sei como é mesmo assim a situação dele, mas ele tem que se apegar a isso. Ele tem uma filha aqui fora. Ele tem uma filha que ama ele, que não sabe. E que vai ser a filha para sempre, né? Com certeza. Pai e filho para sempre. Obrigada, viu, Pamela? Nada. Obrigada a você.